judeu, se eu quisesse viver muito, eu podia pretender viver, segundo a Torá, a nossa Bíblia, o que Moisés viveu. 120 anos. Mas você 120 anos, então por que você fala esse negócio sempre sexto ano, quinto ano, quarto ano, do segundo 80? E meu filho, é porque o homem está lá em cima olhando. Quando eu estou falando o segundo 80, ele vai saber, mas no 80 eu não vou dar não. Mas 120 ele merece. Já vai estar no... Bom. Quantos anos casado com a dona Cecília? Eu estou casado com ela, só com ela e vivendo bem. Acho que o Luiz fez 64 anos. O Luiz fez 64. Sim. Então, o Luiz fez 64, agora em janeiro, e eu em janeiro fiz 65, de casado, com a mesma mulher. Chique, 65. Porque é difícil o casal, ambos, sobreviverem a um tempo desse como o nosso. E ela está com saúde muito boa, cabeça melhor do que a minha, e a gente está continuando. Que bom. Porque fica aquela história, né? Já viu? Ele acho que está falando comigo a primeira vez, né? Acho que é a primeira vez, né? Que você... Primeira vez que você está falando. Sim. Se você achar que eu já estou cansando com a minha historinha, você fala, vê se para que é para a gente trabalhar. Não. Pra mim a gente nem começou. Precisa. Mas aí a Cecília já disse assim, bom, 65, fora 2 de namoro e 2 de noivado. São 69. Aí eu falo, ela diz, você para de falar isso. Primeiro, que não deve ser verdade, mas ainda que seja verdade, as pessoas não entendem isso. Eu digo, não entendem como? Tem que entender. Né? Entende, não entende? Eu digo, entende. Eu digo assim, se eu fosse, por que vocês vivem bem? Se eu fosse casado com outra pessoa, e a Cecília solteira, e eu a conhecesse agora, hoje, eu me divorciava da minha mulher só para casar com ela. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ouviu, Vitor? Aprende. É verdade. Aprende. É verdade. Aí ela e tem sempre, agora para encerrar o capítulo do casal, nós estamos tomando café de manhã, os dois sozinhos, né? Temos 2 filhos, temos opção de neto, nós ficamos os 2. E ela sempre me chama, além de me chamar pelo apelido, a família toda me conhece, ninguém me chama de Valdemar, todos eles me chamam de Lodi, L-O-D-Y. Por quê? Porque Lodi vem de Valódia, palavra russa que significa Valode ou Valdemar. Pode ser Vladimir também, se for no húngaro. Mas aí nós estamos sentados, ela chamando meu bem. Dessa tem uma história do meu tribunal lá em Brasília também. Ela diz assim, meu bem, sabe que eu estou pensando numa coisa? O que é? Eu não vou poder morrer. Eu digo, por quê? Se eu morrer, quem que vai tomar conta de você? Eu digo, isso é um problema sério. Se você morrer, eu não tinha pensado nisso. 1-0 para ela. Você tem que ir até os 120, vai ter que ter alguém aí com 1-0 para ela, mas ela não falou com base no 120, não. Falou em viver junto. Aí deixei passar um tempinho. Passou um tempo, eu disse, escuta, você sabe aquela história que você me falou que não pode morrer? Sei o que é que tem. Eu estive pensando muito e cheguei à mesma conclusão, eu também não posso morrer. Se eu morrer, quem vai tomar conta de você? Aí eu disse, você também... Não vou, por enquanto não. Aí deixei passar mais um tempo grande e eu brinco muito respeitosamente, porque toda vez que eu me dirijo ao Senhor, eu quero falar, o Senhor Jesus, e nós somos muito amigos. Quando você é muito amigo de uma pessoa, tem um dito popular nosso, sei lá o quê? Carne e unha com fulano, né? Eu com JC sou unha e cutícula. Não dá para soltar, tem que arrancar. Carne e unha você tira a unha. Agora, cutícula, então eu sou com o JC e brinco assim com ele, porque todas as vezes que eu estou me dizendo o senhor e tal, ele para e me olha com aquela cara, que se é aquela, né? Nunca vou fotografia direito dele, e diz, Valdemar, já não disse a você para não me chamar de senhor? O senhor disse, mas olha aqui,
ou você para de me chamar de senhor, ou eu vou cometer uma heresia contra todos os meus princípios e contra tudo que eu preguei. Vou fazer você subir. Eu posso me chamar de senhor, vou fazer você subir. Eu disse, tá bem. Então não posso chamar, tem que chamar o senhor como. Me trata como todo mundo me trata. Me chama de Jesus. Ah, o senhor quer que chame de Jesus? Tá bom. Estou falando outro dia, daqui a pouco eu digo, Senhor Jesus, o que foi, mano? Não, por que você falou Senhor? Ué, o senhor não falou para falar Senhor Jesus? Não falei para falar Senhor Jesus. Falar comigo, você me chama de Jesus e me trata de tu. Ah, tratar de tu. Tem que me tratar de tu. Entendeu? Eu, sim, senhor, eu vou tratar o senhor de tu, senhor. Ele disse, ela vai para o inferno. E com você eu já vi que eu não vou aguentar nada. Acabamos eu e Jesus. Agora vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Eu queria primeiro agradecer o senhor por nos receber em seu escritório para falarmos sobre a sua trajetória de sucesso pela advocacia e deixarmos aí uma mensagem para todos os advogados e aqueles que pretendem ser advogados nesse país que hoje passa por um momento tão conturbado, por uma crise institucional, e o senhor, com a sua história de vida, pode criar aí para nós uma série de caminhos. Afinal de contas, sou advogado, ministro, desembargador antes, presidente da Ordem dos Advogados. Então, eu queria que o senhor falasse dessa trajetória, né, profissional, familiar, também de sucesso. Valdemar Sveiter, como você gostaria do seu nome acreditado? Valdemar Sveiter. Agora, sabe como é que se escreve Sveiter, né? Sim. Z-V-E-I-T-E-R. Né? E se eu começar o quanto mais lá de trás possível, melhor. Onde o senhor nasceu, como é que foi a sua infância e qual foi o momento que o senhor começou a se ver como advogado? Se foi antes de entrar na faculdade? Ele vai contar lá da loja. Isso, não, pode vir lá de trás. Não vou contar da loja, nem vem de trás. Primeiro eu quero deixar consignado o meu agradecimento a vocês que são do nosso colégio de advogados, profissão e atuação que eu sempre compreendi muito a ponto de considerar os advogados verdadeiras criaturas paranormais que, na busca para a realização do direito, com justiça, sempre foram desejados por aqueles que precisavam e mal falados por aqueles que sempre tiveram um tipo de antagonismo com os advogados, tratando-nos irreverentemente de bacharéis em direito. Você não quer fazer nada? Estuda direito, vai ser bacharel. Desconhecendo que o bacharelado na nossa carreira, na nossa faculdade, é um fato que existe em relação também às demais. Sendo que a nossa atividade profissional, ela se manifesta de uma forma absolutamente extraordinária que não acontece com nenhuma outra profissão. Veja bem, o advogado sempre há aquela preocupação de quem está dirigindo a ordem dos advogados, ou quem faz palestra ao advogado, professor, diz, olha, o advogado não pode nunca postular contra a lei, a norma escrita. E eu já digo diferente. O advogado não só pode, como deve postular contra a norma escrita, quando ela se constitui, aí eu uso uma expressão que eu gosto muito de criar neologismo, quando ela se constitui revelha para os fins da que ela se destinou. Vocês devem estar estranhando que o advogado pode postular contra a lei, ele pode, não deve. Então imagine você, edita-se uma lei para regularizar ou regular uma atitude no seio da sociedade ou entre pessoas. Resolvido esse problema, essa lei fica vigente e sendo reinterpretada de 1000 modos e vezes, fugindo ao fim que ela se destinava, que era a solução daquele conflito, e não de todos os conflitos. Porque a grande norma para a solução de todos os conflitos num país democrático
É uma lei só. É a Carta Constitucional. Ou tudo está ali, ou você pode tirar dali nas interpretações das linhas e das entrelinhas, e não existe outra lei superior a essa. Então, as leis que são oriundas da vontade das criaturas que vivem em sociedade para manter-se organizadamente, ela é boa para aquilo que ela foi editada, ela deve permanecer em uso desde que ela sirva para compor litígios futuros, ou então deixa aquela lei e faça uma outra lei quando precisar e quando a sociedade achar que deve ou que merece. Falei da profissão e não sei se já dei uma introdução que eu dou sempre. Não existe profissão que sequer possa ser comparada ou chegue ao perto daquilo que se chama a profissão do advogado. Eu explico. Não tem nada contra os médicos, nem tem nada contra os engenheiros, contra os arquitetos. Mas imagine, um médico, se ele dá uma receita e ela parece ser aviada e tomar, a pessoa manda aviar a receita, toma, fica boa ou não, volta no médico e continua o seu tratamento. O advogado, quando é procurado, ele tem que primeiro raciocinar sobre aquilo que o eventual cliente está falando, mentalmente identificar em qual é a ordem jurídica aquilo que ele está pretendendo se coloca, pode ser vista, e depois nunca esquecer de que ele não vai dizer o direito, ele vai interpretar aquilo que o cliente precisa em favor desse cliente. E aí entra a diferença das demais profissões. Nunca esquecendo que, do outro lado, o antagonista do seu eventual cliente também tem um advogado que você deve imaginar sempre que ele é muito melhor do que você, para você poder fazer com que o terceiro, porque já que nenhum nem outro vão dizer qual é o direito está com quem, tem um terceiro que também é formado em direito, que é o juiz, que vai dizer com quem está o direito. Então, a nossa atividade fica mais ou menos entre a sacristia, o sacristão, os representantes religiosos e Deus. Aí criou-se, ou pretender anatematizar a atividade dos profissionais do direito, dizendo, você não quer ser nada na vida? Vai ser bacharel em direito. Estuda direito e pronto. Então, começaram a usar essa expressão estuda direito e está resolvido para ser bacharel, não para resolver nada. Por quê? Pesquisando, você vai encontrar que na época que o Brasil era colônia, os reinós que aqui viviam iam estudar em Portugal, em Lisboa ou em Paris, na França. Estudavam o quê? Estudavam direito. Quando voltavam, todo o trabalho, toda a mão de obra necessária era uma mão de obra escrava. Ele era realmente um bacharel em direito. Assim, mas o fato de ser bacharel em direito não anula nem aniquila todo o esforço que ele fez para se formar bacharel em direito e toda a compreensão que ele pode extrair de um fato jurídico ou de um fato em si para adequar à norma jurídica. E para isso precisa ser advogado. Então, os advogados, na realidade, são mal vistos pelos que não o sejam por uma razão simples. Enquanto eu tenho um problema, eu procuro um advogado, estou angustiado, eu elogio, ele resolve o meu problema. Mas é que, no fundo, todos nós gostaríamos de resolver os próprios problemas. E ficamos com raiva de quem resolve por nós. Porque você acaba se sentindo um pouco preso na mão deles. Aí fez referência aos médicos e aos engenheiros. Ao médico, por quê? Fica mais fácil traçar a imagem. Se um médico leva alguém para operar, quando ele está operando, não tem alguém embaixo da mesa de cirurgia operando em sentido contrário para ver se mata o paciente. Não tem. Mas o que tem isso, Aldemar? Isso é advocacia. Tem um em cima tentando salvar.
tem um embaixo tentando matar. E tem um terceiro que vai dizer, mata ou não mata? Então, a nossa atividade profissional se aproxima muito, muito, muito daquela que os semideuses, ou considerados semideuses no Egito, no Velho Egito, já praticavam. Pregar a justiça é fácil. Fazer a justiça é difícil. Realizá-la é muito pior. Então, graças a Deus, o Brasil é um país de bacharéis. E por mim, farei muitas faculdades. Se pudéssemos ter, nós teríamos uma faculdade em cada bairro. Faculdade de Direito. Não para que o cidadão fosse advogado. Não, já tem muito advogado, muito escrito. Não, eu quero que ele seja bacharel em Direito. E como bacharel em Direito, ele vai saber cumprir a lei. Pode ser isso. Vai ser um cidadão melhor. Essa força toda que o senhor enxerga na profissão, o senhor sentiu isso antes de entrar na faculdade já? Não. Ainda bem jovem? Não, Como é que você se sentia antes de entrar na faculdade? O que te fez decidir pela faculdade? Parece até mentira. Não foi vocação. Porque, sabem vocês, já fiz referência, os meus pais vieram da Rússia e eram judeus. E todos nós somos. Porque o judeu diz, o judeu é terrível, o judeu é isso, o judeu é aquilo. Porque nós mantemos a nossa nacionalidade. Todo judeu mantém a nacionalidade no país de origem dele. E ele sempre diz, se você perguntar a um judeu estranho, você é da onde? Eu sou judeu francês. Primeiro ele coloca a condição. Eu sou judeu brasileiro. Eu, por exemplo, sou judeu de Brasópolis. Sabe onde é Brasópolis? Minas Gerais. Sul de Minas. Sabe por que chama Brasópolis? Venceslau Braz. Venceslau Braz, presidente da República. Duas personalidades nasceram em Brasópolis. Era advogado também? Dr. Venceslau Braz, não posso afirmar, mas foi presidente da República, foi um grande político brasileiro. Eu falei em duas personalidades, porque uma é Venceslau Braz, a outra sou eu. Claro. Brasópolis deu um presidente da República e deu um membro da mais alta corte de justiça no campo do direito privado. Eu e o Venceslau. E Brasópolis. O pessoal reclama muito que Brasópolis só tem subida. É uma cidadezinha que fica próxima a Itajubá, era distrito de Itajubá. Chamava-se São Caetano da Vargem Grande. Depois mudou-se para Vila Braz. E depois de Vila Braz, cidade, Vila Brasópolis. E o senhor veio de Brasópolis direto para Niterói? Não, é que está. Eu nasci em 1932, em plena Revolução Constitucionalista de São Paulo. Nessa época, meu pai tinha uma indústria em Brasópolis, tinha em Itajubá também filial, e eu tive dois irmãos bem mais velhos do que eu. Nós somos uma família de sete irmãos. 3 moças e 4 homens. Dos homens, houve um período longo, de 8 a 9 anos, que eu era o caçula. Depois eu tive um irmão, mais um irmão que minha mãe nos concedeu, que também já faleceu. E eu perdi essa condição de ser o arrimo da família, né? Mas eles vieram, saindo da Rússia, com uma imigração muito grande, passando pela Romênia, tanto é que o passaporte deles era romeno, para poder se estabelecer ou na América do Norte, que era preferentemente para onde eles iam, ou em outros países. Meu pai saiu trazendo uma tia, cujo irmão do pai dele já morava, era o primeiro Zweita que morou no Rio de Janeiro. Porque o destino que ele queria mesmo para ele e para minha mãe era Nova York, onde ele já tinha parentes. Mas ele brincava muito com ele, era uma pessoa de um espírito ótimo. Mas ele acabou vindo para aqui, e quando chegou aqui, entregou a tia, viu o tio. Conclusão, acho que gostou tanto disso aqui que foi parar em Brasópolis. E lá ele fez a vida. Eu nasci em Brasópolis, 3 irmãs minhas nasceram também. O irmão mais velho nasceu em Nápoles, porque ele conseguiu sair da Rússia e teve que trabalhar no porto, em Nápoles, para arranjar dinheiro para pagar passagem de navio para ir para os Estados Unidos. Esse meu irmão nasceu nesse navio, mas como ele chegou aqui, ele depois registrou ele. E esse meu irmão, quando estava vivo, ele tinha 13 anos e meio mais velho do que eu. Você vê como a família era bem longa.
E ele nos deu essa educação profundamente liberal e profundamente responsável. Isso veio dele, até mostrei o retratinho dele ali perto do Dr. Navega. Moisés de Veita. Moisés de Veita. Tem até uma loja maçônica com o nome dele. Ele era uma pessoa fantástica. Sempre tinha uma forma de dizer e de fazer as coisas, principalmente na educação que nos deu, sempre com um pouco de humor. Até porque ele, na Terra, esse negócio de stand-up que eles falam agora, tem um artista que fica sozinho no palco, ele já fazia isso lá. E em russo chamava Divertissement. Então é Divertissement Zweiter. Era ele no palco 1h30, 2 horas. E isso ele fazia com os filhos, depois do jantar, quando era a hora da brincadeira, porque na hora do sério, com ele não tinha conversa. Tinha que cumprir a regra, fazer tudo direitinho. Voltando para a pergunta originária, aquilo que eu disse que eu vou atrás, eu volto, o pessoal acha que eu esqueci, eu não escolhi direito. O meu problema no curso superior foi a Sicília. E o meu pai morou em Itajubá há muito tempo. Itajubá acho que ainda é hoje, não sei se era. Mas era a faculdade de engenharia elétrica mais conhecida no Brasil e fora do Brasil. E ia estudar em Itajubá muitos alunos, do Brasil inteiro e até de fora. Porque quando eles saíam de lá, eram 4 anos da faculdade. No 3º ano, as grandes empresas da área da energia iam lá e contratavam os alunos. Ele já saía com o emprego certo. E quando eu estava namorando a Cecília, eu fui mostrar para meu pai e tal, como é que era. Ele gostou, viu que era. E acho que ele ficou com medo que eu fizesse o que os outros 2 irmãos fizeram. Todos os 2 casaram, o mais velho com 18 anos. O segundo mais velho, que foi militar, lutou na guerra contra os nazistas, casou com 20. Mas avisou depois que estava casado. E quando eu mostrei a ele que eu estava namorando aquela moça, que eu gostava dela, eu disse, eu vou me casar com ela. Ele disse, mas não é semana que vem? Eu digo, não, senhor. Vou estudar, vou fazer tudo direitinho. Ele deixou passar um mês e pouco, foi a Itajubá, voltou. E disse, meu filho, vem cá, você ainda está namorando aquela moça? Você ainda quer casar com ela? Por quê, pai? Isso é uma coisa interessante, eu vou fazer a Itajubá. Você sabe que em Itajubá tem um bocado de alunos da faculdade que são casados, casam e dão aula na própria faculdade. Uma coisa fantástica. Eu digo, mas por que o senhor está me dizendo isso? Você não quer casar com aquela moça, cara? Por que você não vai para Itajubá? Estuda engenharia. E casa com ela. Entra para a faculdade e casa. A dona Cecília também era de Brasópolis? Não. A dona Cecília era de Campos, era de Niterói. Que morou em Campos na época que eu morei, mas nós não nos conhecemos. Nós nos conhecemos aqui em Niterói, no Canto do Rio, numa festa de formatura de professora. Mas nessa fala de estudar engenharia, eu comentei com ela, queria casar, uma proposta boa. Eu, mas como é que eu vou casar? Não, você casa, eu te ajudo, você monta um negocinho, faz qualquer coisa. Fui para lá, encurtando razões. Cheguei lá, a faculdade de engenharia de eletrotécnica tinha um diretório acadêmico. Os alunos que eu fui fazer, normalmente para fazer o 2º ano científico, o 3º, que já facilitava mais. Porque senão você tinha que ficar 2, 3 vezes repetindo o vestibular para entrar, porque era muito difícil. Tinha sempre, em média, entre 300 e tantos candidatos para preencher 20 vagas. Na primeira prova, que era a geometria analítica, tinha a tese, era um problema, você tinha que resolver o problema, fazer o desenho do objeto e as listas com a Convenção Internacional, aquela lista tracejada de fundo, é sempre azul e tracejada, em vermelho porque está no fundo. Era milimetricamente conferida na prova para ver se você pulasse alguns milímetros de onde descontava ponto. Então, esses 200 candidatos que faziam essa primeira prova de geometria analítica descritiva, sobrava para preencher as outras 20 vagas, 10 candidatos, 15, porque todo mundo perdia nessa. Sobravam vagas, então. Sobravam vagas. Eu olhei aquilo, cheguei lá, disse, vai. E saí de uma vida estudantil aqui no Rio bastante agitada, bem movimentada. Eu até mostrei um retrato para vocês ali andando na morte da Dona Lida.
Cheguei lá e digo, não tem grêmio de estudante secundarista. Não tem. E quem que fala pelos estudantes? Não, ninguém fala, não existe isso aqui não. E tinha o doutor Antônio de Oliveira, foi o professor de matemática, que jamais eu vi alguém se igualar a ele. Não estou dizendo isso porque eu gostava de matemática, eu digo porque tenho horror de matemática, mas com ele não tinha condição de não saber. Porque do jeito que ele ensinava, você tinha que saber. Ele era muito bom. Agora ele é um déspota. Está passeando aquela Itajubá, eu estou falando da década de 50. Qual era o passeio, a diversão em Itajubá? De noite, principalmente no fim de semana, o pessoal descia para a pracinha principal, a Igreja da Matriz, um cinema, e ficavam rodando na pracinha. As mulheres rodavam nesse sentido, as meninas, e os rapazes rodavam em sentido contrário, que é para poder olhar. No que pegava na paquera, na outra volta já saiu o casal junto. Para namorar. Era muito. A festa lá era essa. E a proposta que meu pai me fez, ela achou que era ótima. Voltando para o Grêmio Acadêmico, o doutor Antônio era professor de cálculo na Faculdade de Engenharia. Era o diretor do ginásio e diretor da faculdade. Lá tinha casos de alunos que ele fazia o vestibular e fazia perder, ele repetia 3, 4, 5 vestibulares para entrar. E ele desestimulava. Quando ele soube que eu ia fazer o Grêmio de Estudante Secundarista, mandou me chamar, enfim. Teve uma conversa certa, disse que não podia fazer, disse, mas eu vou fazer. Eu disse, passeando na pracinha, que eu disse, e contei como é que se fazia os rapazes e os jovens, quando o doutor Antônio entrava nesse passeio da pracinha, o aluno que fumava, quando via o doutor pegar o cigarro, botava o guima no chão. Olhei aqui, jogou o cigarro fora por quê? Doutor Antônio, vem aí. O que ele tem a ver com o nosso cigarro? Ah, mas não, pode fumar na frente dele. Não? Tá bem, dá um cigarro aí. Se ele fizer a volta igual a gente, ele vai me ver fumando. Não faz isso, não. Vou fazer. Mas não deu outro. Ele veio de lá, cigarrinho aceso. Ele passou. Boa noite, doutor Antônio. Ele nem respondeu, baixou a cabeça e foi. Então ele começou a ver em mim a primeira vez que alguém estava contestando a autoridade dele, para encontrar razões. Você terminava o científico, vamos dizer, numa quarta-feira, na sexta-feira da semana seguinte era a prova do vestibular, geometria analítica descritiva, que eliminava. Aluno que ficasse em segunda época estava liquidado, né? Não ia poder fazer o vestibular. E ele forçou a barra com um desses alunos, meu professor de física, que eu fiz uma prova excelente de física, os meus colegas todos viram, reclamaram, foi uma confusão danada. E ele me reprovou. Porque ele reprovou botando para a segunda época. Segunda época, quem fica em segunda época não vai fazer o vestibular. E eu queria casar. Aí então ficou aquela coisa, não é, vai fazer, não vai fazer. Deu uma confusão com o doutor Antônio, eu fui na secretaria, achei ruim com todo mundo, comecei a pedir minha papelada. Ele olhou e disse, o senhor está fazendo o quê? Eu estou pegando minha papelada que eu vou embora daqui. Olha, nunca chamei uma pessoa mais velha do que eu, a não ser respeitosamente de senhor. Agora, você é o primeiro homem canalha. Eu perdi completamente a estribeira. Fiquei tão, eu comecei a chorar. Ele viu as costas, saiu, os colegas vieram, o que foi? Ele disse, bom, inferno, quero minha papelada. Avisei a Cecília e avisei ao meu pai, estou indo embora. Mas está indo embora, porque estou indo embora. Eu briguei aqui, aí meu pai pegou a condução, foi, o que houve? Eu já tinha um negóciozinho que ele me deu para poder ajudar para casar. Aí contei a história, o que você vai fazer? Vai parar, não vai estudar? Eu digo, não, eu vou estudar. Vai estudar o quê? Então, eu vou estudar engenharia no Rio, não. A faculdade que ainda não fez vestibular, ou que não tenha feito, que tiver vestibular aberto, eu vou me inscrever e vou fazer. Por que eu fui estudar em Niterói? Primeiro que a Cecília era de lá. Segundo que a faculdade de Direito era de lá. E era a única que não tinha feito vestibular ainda. Aí fui estudar Direito. Ela me contesta e diz, não, você seria, não é só engenharia, mas você seria um ótimo engenheiro. Qualquer profissão que você adotasse, você não ia fazer pela metade. Eu não. Mas a minha vocação seria ser direito, estudar direito e ser advogado. Eu estou convencido disso.
E fiz isso, aí exercitei, entrando na atividade profissional, até hoje. Eu não tenho necessidade de vir aqui de manter esse escritório, mas eu venho sempre na parte da tarde, e os advogados mais antigos, não sei se você chegou a conhecer lá embaixo, depois eu vou te mostrar. Os mais antigos, quando querem falar comigo, ninguém sobe aqui sem falar comigo. Telefona, o senhor está ocupado, alguma coisa, vem, e aqui a gente esclarece a dúvida que eles têm. Eu digo, rapaz, por que você não faz? Baixa o livro, eu ensinei como é que tem que fazer. Ele diz, não, mas eu venho aqui, converso com o senhor 5 minutos, já desço com tudo pronto, já vou direto para o computador. Eu digo, e o meu? E o meu? Mas então, aí o senhor se formou. Como é que foi dali para frente? Formou pela UF, né? Formei pela Universidade Federal Fluminense. Formou lá em Niterói. Aí nesse período, eu ainda estava trabalhando, trabalhava numa casa de imóveis no Barreto, chamada Casa Conforto, o seu Carlos Guisseman. Eu era vendedor de imóveis para poder sustentar, trabalhava. Depois tive um negóciozinho e casei. Casei, e quando eu passei do primeiro ano da faculdade para o segundo, eu me casei com a Cecília. E já me formei casado. Eu fiz os 5 anos na faculdade de Direito. E comecei a fazer uma advocacia aqui primitiva, mas advoguei no estado do Rio todo. Fazia advocacia pelo interior. O senhor contou que tinha uma espécie de escritório itinerante, né? É verdade. O senhor pegava o seu carro, saía. Nos primeiros dias da semana tinha a região norte, eu ia até Campos, tinha cliente em Campos, Macaé, Araruama, e o grosso da clientela mesmo era no final. Quarta-feira eu estava sempre no Rio, era Niterói antigamente, porque era a sessão do Tribunal Pleno, eu estava sempre presente. E os outros dias da semana, inclusive até sábado, eu ia para o sul e fazia uma sede em Vassouras, no sul do estado do Rio. Sim. E aí ia por Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, tinha Mendes, tinha depois um pouco mais para cá, Volta Redonda, Barra Mansa. Eu tinha clientes nesses lugares todos. Como é que era essa época? Porque é tão diferente de hoje. O senhor ia dirigindo seu carro e levava ali máquina de escrever e código. Como é que funcionava a advocacia naquela época? Bem romântica, né? Tinha um vadimeco, carregava o vadimeco. E o pessoal do cartório sempre tratei muito bem todos eles me tratavam muito bem. Me ajudava a vigiar prazo, me telefonava quando estava vencendo prazo disso, daquilo. Então a gente trabalhava e sempre tinha uma sala, quando o lugar tinha um fórum próprio, tinha uma sala para os advogados. A gente ia, fazia o trabalho lá, o que era para fazer lá era a coisa mais fácil, a gente contestava e depois vinha embora, fazia tudo no escritório aqui no Rio, em Niterói nessa época. Assim como tem hoje a sala de advogado da OAB no shopping. Tem sala de advogado até hoje. Já era a sala da OAB? Já era a sala, não propriamente da OAB, mas no tribunal, quando fazia o tribunal, em Vassoura, uma aquelas casas senhoriais da época da colônia, tinha tudo concentrado lá, até a cadeia da delegacia era num tipo de porão que tinha à esquerda. Tinha um juiz, 2 juízes nessas comarcas, não tinha mais do que isso. Aliás, Vassouras é uma cidade do interior do estado interessante, né? 4 ministros do Supremo, tivemos ali Franco, Edgar Costa. É histórica. A cidade é histórica. O pai do Carlos Lacerda, se não me engano, também é ministro. E agora o Luiz Roberto Barroso. Barrosinho. Porque eu falo Barrosinho, eu digo para a Cecília, porque ele está igualzinho o pai dele. O pai dele, nessa época eu era advogado. Você lembra de fogos adrianinos, negócio de São João? Sim. Soltar fogueira, foguete e tal. A maior empresa que fabricava esses fogos chamava Fogos Adrianinos. Tinha aqui na Presidente Vargas a loja deles e a fábrica era entre Mendes e Vassouras. Paulo de Frontin. Paulo de Frontin tinha a fábrica. Eu era advogado eu esqueci o nome dele, mas dos donos da casa, tinha uma briga com a tia. Porque o Fogos Adrianino era do pai deles e a irmã, que era a tia. O pai morreu, eles assumiram, a tia quis tomar a fábrica deles. Procurando advogados, eles acabaram me contratando. E ao me contratar, nessa época não tinha justiça do trabalho no interior,
o próprio juiz de direito é que fazia as audiências trabalhistas. O juiz estadual fazia as Fazia audiências trabalhistas. todas as audiências. Eu ia para as audiências com os meus clientes, que eram os donos, os proprietários, e o sindicato dos empregados, tinha 200 e tantos, 300 e tantos empregados, ia capitaneado pelo Barrosinho, o pai desse Barroso. Sim. Então nós virou promotor de justiça, né? O Roberto Barroso, depois passou no concurso, virou promotor de justiça. Então, o Barrosinho ia sempre, chegava um caminhão de reclamante, vinha naquele caminhão igual o do nordestino, aquele banco de madeira, ficavam lá e vinha o representante do sindicato e o Barrosinho. E eu com o meu cliente. Então a gente ficava, o Barrosinho ficava às vezes meio desesperado, porque eu dizia, olha, não vou contestar, o débito existe, os meus clientes reconhecem que deve esse valor. Agora, querem explicar a Vossa Excelência, doutor juiz, que eles não pagam não é porque não querem, não tem dinheiro. A fábrica está passando por uma crise muito grande, não tem dinheiro. Tanto é que na conciliação da Justiça do Trabalho tem uma oferta para conciliar, né, ver o que deve pagar menos. A posição é tanto verdadeira que eu faço a seguinte proposta ao doutor Barroso. Ele disse, isso não é honesto. Os meus clientes entregam a fábrica desde que os trabalhadores assumam ativo e passivo da fábrica, mantenham o nome e eles saem sem nada. Não precisa dar dinheiro nenhum. O negócio está tão bom que eles fazem isso. Aí o Barrosinho dizia, isso não é uma proposta idônea que se faz. Você não pode se dirigir assim, ofendendo o meu cliente, e até certo ponto pretendendo me atingir, eu sei que você não está querendo, porque você não pode admitir que não seja verdadeiro aquilo que eles estão propondo na presença do magistrado. Diga que aceita, ele vai homologar, você vai ver se o meu cliente nem volta lá hoje. Vou fazer uma pergunta para o senhor dessa época. A magistratura estadual, então, traria a competência trabalhista e a competência federal também, né? Não tinha naquela época vara federal. Então era tudo na Justiça Estadual. Tudo na Justiça Estadual e tinha os feitos da Fazenda na Justiça Estadual. A vara dos feitos da Fazenda que decidia as questões dos poderes públicos, da União, do Estado e do município. Interessante. Então a vara da Fazenda que estadual cuidava de tudo isso. Envolvendo a União, Estado? União, Estado e município. Interessante. Essa parte do direito público. Isso também é porque era a Constituição de 46 que se utilizava à época, né? Você imagina eu correndo nesse estado todo aí, fazendo advocacia, e tinha aquela história ainda. Naquela época não havia defensoria pública. E nós, os juízes indicavam os advogados. Eu nunca deixei de fazer advocacia pública, porque me apontava como defensor e eu aceitava. Mas quem pagava o Estado? Não era gratuito. Era uma honra que você tinha de atender o pobre. Então o pessoal dizia, o pessoal do cartório dizia, olha, o seu problema está muito ruim, mas faz o seguinte, quinta-feira, fica tranquilo que é o dia do doutor Valdemar chegar aí. Quando eu chegava, Vassoura, do Barra do Piraí, e tinha alguém sentado na calçada onde tinha um fórum, eu já sabia que era pobre que estava me esperando. Não tinha para ninguém. Fóruns políticos, naquela época eu já era maçom também, Barra do Piraí, o chefe político, não sei, era um fato peculiar. Barra tinha duas coisas peculiaríssimas que eu brinco sempre, você não esquece. Tinha todo mundo no interior, que tem muito poder, é coronel, né? Coronel fulano. Em Barra do Piraí não, tinha o Major Salgueiro. Ele estava sempre na quarta-feira, ou quinta era o dia de eu chegar lá, quarta era o tribunal, quinta-feira eu chegava, ele estava sempre na praça. Quando eu entrava na praça em Barra do Piraí, eu já entrava, cumprimentava ele, estacionava o carro, ia lá cumprimentar. Como é que vai, Major? Ele disse, estou bem, mas eu estava te esperando aqui, porque tem um pessoalzinho aí que eu queria que você atendesse. Não tem dinheiro, você sabe, claro, mas depois tinha compensação. De vez em quando eu chegava e dizia, Valdemar, eu quero falar com você. O que é? Tem um cliente de Barra Mansa, que deve ser seu cliente, que eu indiquei, vai te procurar. Cobra bem, para compensar aquilo que você faz de graça, que esse é muito rico. Eu disse, não, Major,
Eu vou cobrar o que eu acho que ele deve pagar pelo meu serviço. Não vou cobrar nem mais nem menos. Mas é para cobrar, eu cobro. E dos outros não pode, eu faço advocacia gratuita. Aí fazia, além da minha clientela, ainda tinha essa advocacia gratuita que não tinha defensor público. Deixa eu fazer uma pergunta, ministro. Quantos advogados nessa época, em 1956, 57, era presidente Juscelino Kubitschek, né? É. E quantos advogados mais ou menos inscritos? O senhor se lembra? Eu não tenho a menor ideia. Mas a sua inscrição... A minha inscrição era 16,58. Eu mantive durante muitos anos, eu já estava pensando. 16,58 é 1658, do antigo Estado do Rio. Porque quem fez a fusão dos dois estados foi aquele almirante que nunca navegou, né? Faria Lima. E quem fez a fusão das duas ordens dos advogados fui eu. Sim, o senhor era o presidente. Eu era o presidente no antigo estado, o Gelson Fonseca era da antiga Guanabara. Só que ele assumiu, e 2 meses depois, ou 3 que ele assumiu, ele faleceu, o Gelson Fonseca. Eu acabei fazendo a fusão dos dois estados, tendo um pessoal do Rio que lutava contra mim. Por isso que tem a foto do senhor nas duas galerias, né? Presidente do antigo estado e presidente do novo estado do Rio. E eu fui rompendo muitos tabus. Aqui no antigo estado do Rio havia uma convivência muito boa entre os magistrados, o Ministério Público e advogado. Tanto é que o dia do advogado, nós comemorávamos todos juntos. Os juízes participavam e o promotor também, se for advogado, para optar por esse ramo da carreira da advocacia. Então a gente fazia sempre essa festa no ano, todos juntos. E tínhamos um ótimo relacionamento, fazia defesa oral, e depois que eu parei de fazer advocacia itinerante, quando eu fazia, eu ia defender minha causa aqui no tribunal e ia para o Supremo. Não deixava julgar nenhum processo sem eu ir à tribuna. O Supremo aqui na Rio Branco? Não, estou falando do Supremo já em Brasília. Já em Brasília. Em Brasília. Aqui, os advogados da Guanabara, primeiro não existia paz. O juiz brigava com o promotor brigava com o advogado, e o advogado brigava com o juiz e o promotor. Quando eu vi essa bagunça que estava aqui, eu assumi, fiz um gabinete dentro do fórum para evitar o litígio. Tinha um problema entre o advogado e o juiz e tal, tinha um advogado de plantão, um conselheiro de plantão, sempre. Tinha 2 funcionários ou 3, e o conselheiro de plantão para tentar apaziguar e fazer acordo entre a briga. Já nascia ali a defesa das prerrogativas do advogado. Também. Isso também. Em 75, plena ditadura, né? Ah, é. E como foi ser presidente da ordem durante o regime militar? Foi assim, tem até algumas coisas aqui. Eu nunca fui incomodado por eles. E eles sabiam, porque eu não só fazia movimento contra, como depois os militares passaram a gostar muito de mim. Tinha muita amizade. Aí esse comandante do leste não fazia uma parada de 7 de setembro sem me convidar. Aí eu já comparecia com essa roupinha ali de grão-mestre. Em 75 o senhor já era grão-mestre? Já era pela 2ª ou 3ª vez, não me lembro. Então a maçonaria teve um papel importante também nessa trajetória jurídica, né? Na trajetória jurídica, e teve um papel nas minhas atividades, vamos dizer, extra-profissional, mas compatível para o advogado. Ele tinha, às vezes conversando com o advogado preso, quem tem que dar assistência era o presidente da ordem. E às vezes eu sabia, ia lá falar, era um coronel, às vezes era um general, e mais de um disse para mim: doutor Valdemar, eu não gosto de conversar com os senhores, os advogados acabam enrolando a gente, sempre. Eu disse: o senhor está enganado. Eu falei para um, esse foi muito amigo, o senhor está enganado. Vou lhe colocar na seguinte situação: imagina que o senhor não fosse general de exército, o senhor teria superiores ao senhor. O senhor major, coronel, se fosse o que fosse, sofresse uma injustiça. O senhor tem a justiça militar, mas tem quem lhe defenda, não tem? Mas é que os advogados... Eu estou fazendo uma pergunta para o senhor me responde, por favor. Tinha. E se o senhor não estivesse satisfeito, ou colegas seus que não estavam satisfeitos, contratavam outros advogados, aí se cansaram de fazer. Então não reclama da gente. Porque o senhor pode ser preso amanhã, se o senhor não tiver advogado para lhe defender, quem vai tirar o senhor da cadeia? Isso é por isso que eu não gosto de conversar com vocês, tá vendo? Muda. Aí eu quero saber, o fulano, tenente fulano e tal,
tem um preso aí chamado fulano assim, assim, assim? Ele disse, tem, sim, senhor general. Então manda soltar que esse advogado está aqui já me enchendo o saco. Solta ele. Obrigado, hein? Espera aí que eu vou levar no elevador. Acabei fazendo uma boa camaradagem com eles, a ponto de, depois disso, nenhuma parada de 7 de setembro eu deixava de ser convidado e não ficava no palanque das autoridades, não. Tinha um palanque das autoridades em frente a onde era o Ministério da Guerra naquela época, né? Hoje é o Quartel do Leste. Tinha um coreto marcado aqui para as autoridades, prefeito, vereador, governador, não sei o quê. E tinha outro só para a autoridade militar. Só para a autoridade militar, à exceção do grão-mestre da maçonaria e do monsenhor, eu esqueço o nome dele. Tinha um monsenhor aqui no Rio, ele até apareceu ali na televisão, recordando coisas antigas. Aí ficávamos os dois, eu de roupa de grão-mestre, os soldados, quando não me conheciam, o meu carro parava com o motorista, tinha um tapete vermelho para os generais subirem. Eu tenho até retrato disso. Não sabia o que eu ia fazer. Quando eu botei o pé no tapete vermelho, o coronel que estava recebendo as autoridades, nunca tinha visto uma autoridade com aquela roupa. Eu depois imaginava e contava brincando para eles. Disse assim, bom, deve ser um general, mas deve ser da China, Hong Kong, um lugar desse que eu nunca viu. Aí, na mesma hora, ele dizia, atenção, tropa! Eu, sem saber o que fazer, disse, apresentar, eu não sabia que eu estava, a fotografia está assim, meu pé direito está assim, não estava posado no chão. Esse aqui, e eu na mesma hora botei a mão no coração. Todo mundo sentinela e eu, tum. Agora, nesse período, o senhor chegou a advogar também na Justiça Militar? Pouco, mas nunca, eu ia até dizer, você conseguia ver algumas injustiças cometidas por juízes do sistema judiciário normal. Entendi. Nunca no juizado militar, que era composto, era um colegiado e tinha também um juiz de direito. Entendi. Eles não faziam arbitrariedade, não levavam para julgar, ou achava, tinha direito, levava, se não tivesse, eles não davam. Aí você recorria. Uma curiosidade, o Estatuto de 63, ele depois é modificado em 94, mas nós tínhamos, naquela época, a figura do Rábula. Né? Quando o senhor chegou à presidência da ordem, já não existia mais? Não tinha. Tinha? Tinha. E alguns deles, inclusive, um deles você citou o nome, era um rapaz negro. Como é o nome dele? Foi conselheiro também. Alaor? Acho que foi Alaor. Não sei se era... Alaor foi Rábula, se formou. Pois é. Ele se formou porque eu pedi a ele. Ela não fica bem, você é um jeito inteligente. Ele disse, mas tem, você não precisa ir na aula. Só vai lá e faz a prova. E dá o título, para a gente registrar. Não fica bem você vir para a ordem do advogado para ser conselheiro se você não tem título. Então, os que eu podia, eu conversava e eles iam. Me lembro que eu dei carteira em Barra do Piraí para um advogado que estava fazendo, no dia que ele estava recebendo a carteira, 86 anos. Ele entrou para a faculdade com 81. Foi prático a vida toda, Rábula, e depois fez direito. Fez direito. Para atender os meus pedidos. Agora, o Alaor chegou a ser titular, depois na UFA, ele fez concurso e foi professor titular. Professor da UFA, pois é. Olha, interessante. Agora, uma pergunta. Naquela época ali, 75, o senhor advogou com, por exemplo, chegou a advogar com o Raul Lins Silva, com o Sobral Pinto. Quem naquele período estava na OAB, no Conselho? Essa aqui eu sabia que você ia perguntar. Até que, deixa eu ver. Discurso proferido pelo autor em nome do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em homenagem ao excelentíssimo senhor Dr. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, no ensejo das festividades do seu 90º aniversário natalício, na sessão solene do Tribunal Pleno do dia 23 de novembro de 1983. Página 57, quer ver? Aqui, ó. Só o início da minha fala.
anuindo a escolha do eminente presidente, desembargador Lorival Gonçalves de Oliveira, para nesta sessão solene do Egrégio Tribunal Pleno, falar em nome desta Corte em homenagem ao insigne jurista e advogado, Dr. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, pelo transcurso do seu 90º aniversário natalício, que dei-me intimamente a indagar as razões que levaram Sua Excelência a apontar-me para tão honrosa quanto gratíssima incumbência. O fato só de integrar também para a honra minha este poder na implementação da vaga reservada constitucionalmente aos advogados, por certo não terá sido, eis que ostentando essa condição, outros eminentes desembargadores que aqui se encontram, portadores de melhores qualificações, dotes intelectuais e cultura jurídica. Admito-a, por isso, em mera conjectura, pelo fato, talvez, de ter tido o privilégio de presidir por 2 vezes o Colégio dos Advogados Fluminenses, onde o ilustre homenageado é inscrito e recebo, repito, como um encargo extremamente grato e gratificante. Aí entro falando do Sobral. E aqui não está escrito, mas as pessoas que tinham intimidade, a gente dizia, doutor Sobral não pagava anuidade e nem tinha escritório no nome dele, tinha um escritório de um advogado, uma filha que ele frequentava. Nós pagávamos a anuidade dele, sem ele saber. Era um sujeito fantástico. Aí eu falo da vida dele toda aqui. Levantei. Por isso que eu perguntei, porque essa passagem eu acho importantíssima. Agora, quando o senhor saiu da presidência da Ordem, assume o Seabra Fagundes. Adoc Lobo. O Eugênio Adoc Lobo, né? Eugênio Adoc Lobo. E foi na gestão dele que houve o atentado na Ordem? Foi antes, foi na minha. Foi na do senhor? Foi. Houve o atentado na Ordem, nós trabalhávamos no 5º andar e no 4º andar no Conselho Federal. E a dona Lida trabalhava no Conselho Federal. A carta foi direcionada ao senhor? Não, a carta foi direcionada ao presidente, que naquela época era o... Bernardo Cabral. Não era Cabral, é o outro. Vamos lembrar o nome dele. Era um advogado aqui, os advogados bem remunerados no Rio, eram todos eles advogados da Light. Advogado Álvaro Leite Guimarães, que era o presidente da Ordem, muito meu amigo, quando nós fizemos a fusão, advogado da Light. Deixa eu só fazer uma observação. Mas tem ali, depois eu vou mostrar a vocês, um quadro, tem um retrato, eu estou com a bandeira nacional aqui, no meu lado está o Sepúlveda Pertence e vários outros advogados. Aquilo ali foi a marcha que nós fizemos levando o corpo da dona Lida para enterrar no São João Batista. Foi tudo feito a pé e eu dirigindo. Porque o presidente do Conselho Federal ficou com medo, pegou um carro e foi embora. Quando nós chegamos, já estava no cemitério. Seabra Fagundes. Seabra Fagundes. Só para deixar registrado, porque hoje, quando se fala em Conselho Federal e seccional, Conselho Federal Brasília, seccional Rio de Janeiro. Mas naquela época, o Conselho Federal é seccional do Rio de Janeiro, ficava no prédio, né? E isso é importante destacar. Ali embaixo. Daqui então, você vê. Perto do presidente do Conselho Federal. Não, né? além disso, não se comenta porque eu não quis alarde, a polícia quis me proteger, eu não quis proteção. Eu ainda tenho esse escritório aqui na esquina da Araújo, Porto Alegre, com o México. Tem um prédio ali de esquina. No 6º andar, metade daquele andar, eu tinha escritório ali. Nessa época não tinha isso aqui, não. E tinha os advogados trabalhando. Nós fizemos aquela coisa da passeata toda. Depois descobriram a bomba na Ordem. Não deixaram a sorte, foi que não explodiu. Foi no dia que nós estávamos tomando compromisso de advogado e entregando carteira. Botaram a bomba cá embaixo. E eu era no 6º andar. No 7º andar, em cima do meu escritório, quando nós voltamos do enterro da dona Lida, tinha uma bomba que não estourou, eles apagaram. E em frente a esse prédio que eu estou falando é a ABI, tinha outra na ABI. Aí o pessoal veio, e veio o delegado, não sei se é ordem política e social, falar comigo, estou lembrando, eu tenho que botar segurança para o senhor, meu filho. Eu sou judeu e espírita. Eu já vou dizer por que eu estou falando isso. Então eu tenho excelentes guardiães no plano astral, que são os meus parentes, e além dos parentes, aqueles com quem eu convivo muito,
que estão me protegendo, não é? E tem também, como protetores, os membros da minha família, dentre os quais muitos juristas e fora deles também, tenho vários policiais e juízes, tudo desencarnado. Se eles quiserem me matar, não vai ter jeito do senhor não deixar. Eles vão poder atuar. Então, a melhor coisa para a gente poder enfrentar um momento desse perigo, no meu entendimento, é ignorar eles. Eles vão ver que eu não estou com medo, vai dizer, não, então não adianta, não vamos assustar eles que não vai adiantar nada. Então o senhor não quer, não, de jeito, recuso, não quero de jeito nenhum. Vou continuar fazendo meu trajeto daqui para o tribunal a pé, continuar a vida normal. Perfeito. Nunca fui molestado. E aí, ministro, me conta uma coisa. Quando o senhor foi presidente da ordem, advogado atuante, em que momento surgiu a possibilidade do quinto constitucional? E, mais uma pergunta, nesse momento, seus filhos já estavam na advocacia? Como é que foi esse instante de quinto Tribunal de Justiça? O senhor foi para a alçada ou já foi direto para o TJ? Na minha época não tinha alçada ainda. Quem foi direto para a alçada foi o meu filho Luiz. Foi Luiz, é verdade. Aí, a sua pergunta é ótima porque ela já contém a resposta. O filho, o Sérgio, que é o filho menor que está aí, dizia sempre que ia ser médico. Acho que ele gostava muito da avó dele, a minha sogra, eu também gostava, uma pessoa maravilhosa. Ele queria ser médico, acho, para tratar dela. Ele dizia que ele era pequenininho. E o Luiz, cabeça boa que ele tem até hoje, eu não sei mexer nesse negócio de televisão, qualquer coisa que você dá, ele não lê instrução, não. Ele começa mexendo aqui, daqui a pouco ele está dominando o aparelho. O Luiz queria fazer engenharia. É o que eles escolheram. Um belo dia eu estou em casa, eu criei meus filhos como meu pai me criou. Muita liberdade, muita responsabilidade. Não tem esse negócio de mesada. Até tem uma história dele de brincadeira. Pai, eu estou precisando de dinheiro. Eu digo, pega lá no meu bolso. Ele, quando tivesse, pegava, olhava, peguei tanto. Eu digo, tá bom. Pode sair para passear e tal, só não faz um favor. Se for chegar em casa tarde, depois de 11 horas, 10 horas, meia-noite, telefona para mim ou para sua mãe avisando para a gente não ficar preocupado. O resto tem liberdade para fazer. Não tem problema nenhum. Então, de repente o Sérgio chega para mim e diz, pai, como é que o senhor está de grana? Eu digo, por quê? Está precisando de alguma coisa? Não, é que eu fiz vestibular para direito e passei. E tem uns colegas que vão fazer uma viagem para a Europa, eu queria ver se eu vou. Você fez o quê, Sérgio? Vestibular para direito e passei. Você não ia fazer vestibular para medicina? Estava estudando, fazendo cursinho? Mas eu fiz direito e passei. E aí? Ele, não, tudo bem, fez direito e passou, você vai ser meu colega e tal. Mesmo que eu não tivesse dinheiro, era para emprestado para te dar. Toma lá o seu dinheiro. Sérgio entrou para a advocacia. Luiz já tinha feito faculdade, exame vestibular para a faculdade de engenharia, acho que era na Gama Filho. Uma filha. Já estava no segundo ano. Aí o papo na mesa, na hora do jantar, como é que era? O Sérgio, vindo já estava advogando, já estava fazendo estágio, já era até advogado. Então a gente discutia tese jurídica, o Luiz ficava ouvindo. É porque o Sérgio se forma antes, o Sérgio se forma em 79. Antes do Luiz. Aí daqui a pouco, nós estamos sentados na mesa, o Luiz disse assim para mim, pai, eu fiz, não, tranquei a matrícula da faculdade de engenharia. Por que foi? Brigou? O que houve? Não brigou nada, não. Eu tranquei a matrícula porque eu fiz vestibular para direito e passei. Eu digo, e aí? Acho que eu vou ser advogado. Depois eu faço engenharia, se eu quiser. Eu digo, meu filho, você vai ser advogado, maravilha. Vem para o escritório, já como estudante. Começaram a trabalhar, a fazer estágio no primeiro ano da faculdade. Aí daqui a pouco, porque tem um rapaz, não sei se é o Fontinelli, não, né, um outro. Ele foi advogado da Laje, foi o mais brilhante advogado da Laje. O pai dele, vou me lembrar, Oswaldo Astolfo de Rezende. O velho Astolfo de Rezende sempre foi tido como um grande nome da advocacia. E o Oswaldo Astolfo de Rezende, o filho, era não só o chefe do contencioso da Laje, como era um advogado excepcional. Sempre foi conhecido como filho do Dr. Astolfo.
Já contei, já dei a resposta, porque quando eu estou vendo aquele negócio, filho do Dr. Astolfo, filho de não sei o quê, digo assim, não, eu tenho que inverter esse processo. Aí combinei com eles, já advoguei muito, vocês estão tocando no escritório, está tudo muito bem. O que você acha de eu sair? Eu saí, não sei, acho que o senhor podia ficar, porque aqui tem isso, tem aquilo. E não, mas eu queria que vocês tocassem. Depois é que eu falei, ele acha que não, o senhor não fez por isso, eu fiz sim. Eu queria passar a ser conhecido como pai do Dr. Sérgio e do Dr. Luiz, em vez de ser eles conhecido como filho do Dr. Valdemar. Tirei a minha advocacia do meio de campo, né? Fui para o tribunal. Por que fui para o tribunal? Eu tinha recusado 5 vezes. Toda vez que havia uma vaga do quinto, naquela época não é como é hoje. O advogado que pretende tem que se inscrever na ordem, né, para dar a lista lá, não, o tribunal que escolhia. Você não tinha compromisso de não escolher. Eu recusei 5 vezes. Eles falavam comigo, mas você tem que vir para prestigiar. Até que nessa 6ª vez, eu acho, eles falaram, eu digo, eu vou aceitar. E vou explicar a razão porque eu vou aceitar. Por isso, quem me deu a notícia, lembra o doutor Felisberto Barroso, juiz de Petrópolis? Sim. Depois veio muito austero, o doutor Felisberto. Ele que me chamou. Valdemar, vai haver uma vaga, nós não vamos admitir que você recuse mais. E aí ele sabia tudo. Essa história de você dizer que você está na advocacia, que está encaminhando filho, ele dizia que você está encaminhando filho, veio para estudar direito, tem que ficar dando atenção a ele. Primeiro, você não está fazendo mais nada, não sei como é que ele descobriu. Você é o último que assina as petições. Quem faz a petição lá no escritório de vocês assina em primeiro lugar, os outros advogados donos assinam em segundo e você era o último a assinar. Nem sei se você lê a petição. Esse é um fato, porque você não pode dizer que não vem para o tribunal. O segundo fato é que você, estando no tribunal, não vai haver o que você fica preocupado, aquela história de que são os filhos do doutor Valdemar, porque você vai se dar por impedido. Naturalmente, você está impedido em qualquer causa do escritório. Você pode vir sem preocupação. E o terceiro, você está pagando um condomínio que é maior do que o valor que você vai ganhar como desembargador. Mas como é que o senhor sabe? Eu sei. Estamos precisando morar na Rua Redentor, 287, 4º e 5º andar. Sua casa não tem até piscina em cima? Eu digo, tem. Eu investiguei tudo, Valdemar. Você não vai ganhar. Agora tem o seguinte, você não precisa ganhar aquilo que você paga no apartamento. O apartamento é próprio. Você já tem dinheiro suficiente para pegar o seu honorário que você vai ter como, seu vencimento vai ter como desembargador e doar para alguém que não vai te fazer falta. Você está com dinheiro. Eu digo, o senhor não foi aos bancos saber quanto eu tenho também? Não, isso eu não fiz. Mas eu não vou. Eu digo, mas deixa eu falar pelo menos com meus filhos. Tá bem, daqui a uma semana a gente se encontra. Mas não vou aceitar você dizer não. Aí eu vim e falei com eles, não, pai, aceita, eles estão querendo, vai ser bom para o senhor, vai ser bom para nós. Se não for, o senhor sai. Vai ter a sua vontade. Aí eu aceitei. Em que ano? Agora, mais ou menos. Mais ou menos. Nós estamos em quê? Foi antes do Sérgio ser presidente? Sérgio foi presidente em 92, 93. Foi antes. Então foi. Foi antes. Acho até que tem aqui. Foi antes da Constituição de 88, óbvio. Porque depois o senhor vai para o STJ. Está aqui, ó. 50 2007. Eu faço pedacinho aqui da dedicatória que eu fiz nesse livro. Esta obra compõe-se de textos, palestras, discursos e artigos proferidos e editados em épocas diversas e traduz a experiência aurida na militância do exercício da advocacia. Dedico-a aos advogados de nosso país, especialmente aos nobres e eminentes colegas que integram o escritório de advocacia, Zweiter, com especial agradecimento ao seu titular, colega e filho, muito querido Sérgio Zweiter, que dirigindo com o brilho de sua cultura jurídica, proclamada inteligência e capacitação profissional, ampliou consideravelmente, adquiriu nova sede e equipou, modernizando sua estrutura e sistema de informática, mantendo-o próspero e íntegro ao longo desses primeiros 50 anos, completados agora.
50 anos completados agora, isso foi em 2007. 2007. Então, 2057, que abriu o escritório de 50 de 57. Acabou ali nós, primeiros 50 anos completados agora. Agradeço também ao querido primogênito Luiz Veiter, que o abrilhantou até quando assumiu o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no 5º Constitucional reservado aos advogados. Aí destaco ainda a participação do meu irmão que eu tive aqui. Por se aposentar, não pela compulsória, Não. o senhor decidiu antes. Aí E tá. voltou para a advocacia. Agora está gravando. Vamos só pegar aquele pedacinho. Foi onde que a gente parou ali? Foi quando ele ia começar a mudança para Brasília. O Hélio vai gravar. Olha que coisa fantástica. Ministro, então, agora está gravando. Então o senhor vai para Brasília e o senhor me contou que foi na primeira composição do STJ o mais votado, né? A composição do Superior Tribunal de Justiça, até como é que é? 1/3 é de desembargadores, 1/3 de membros do Ministério Público, 1/3 acho que de juízes e 1/3, o último terço de membros do Ministério Público. Então, dentro dos desembargadores, a escolha foi nacional. Quem escolhera, acho que eram os ministros do Supremo que faziam a escolha. E eu tenho quase que certeza, mas se não fui o mais votado no Brasil, eu fui o segundo lugar. Mas com certeza acho que eu fui o mais votado. E o senhor inaugura a Corte Cidadã, porque é a primeira composição. Exatamente. Nossa. O senhor estava lá. Estava lá. Agora. Era o Gueiros Leite, foi juiz aqui, era o presidente dessa fase de instalação e logo depois, já era um amigo por causa da maçonaria, foi o ministro Washington Bolívar de Brito. Washington. Foi o segundo grande presidente. Na realidade foi o primeiro presidente que cumpriu 2 ou 3 anos da presidência, porque o Gueiros só instalou, ficou 6 meses e se aposentou. E essa nomeação Era foi feita pelo então presidente da República, José Sarney. Mas o presidente ele faz a indicação de uma lista tríplice e o Senado tem que aprovar. Eu fui sabatinado pelo Senado, a Comissão de Legislação e Justiça, mas a minha sabatina foi muito engraçada, porque isso não é para gravar nem para botar aí, não. Comissão de Legislação e Justiça, só senadores. O desembargador pode entrar, o desembargador Valdemar Veiter daqui deu mais ou menos o currículo. Você vai ser inquirido pelos senadores, o que eles quiserem, você responderá da forma como entender que quiser. Aí um diz assim: senhor presidente, peço a palavra pela ordem. Eu queria dar o meu testemunho à nossa comissão, que eu já conheço o doutor Veiter, Eduardo Veiter, de longa data. Sua Excelência fez isso, fez aquilo outro. Nós somos muito amigos. E a categoria, de sorte que aprová-lo será uma honra. A gente também está registrado. Então nós vamos, senhor presidente, pela ordem. Uns 5 senadores pediram a palavra para falar bem de mim. No 5º, ele olhou para mim e disse assim: alguém mais deseja fazer alusão ao doutor desembargador Valdemar Veiter ou fazer alguma pergunta? Todo mundo em silêncio. Ele disse: desembargador, eu acho que nós já cumprimos o nosso dever e pedir a Vossa Excelência para nos dar licença, que nós temos que votar para aprovar o seu nome, e a votação é secreta. O senhor deseja falar alguma coisa? Eu disse: não, eu não quero falar alguma coisa, eu estou surpreso com os elogios que eu recebi aqui, não que eu esteja me fazendo de arrogado para pretender não merecê-los, pelo contrário. Todos os senadores que falaram são meus amigos, eu gosto deles, por isso que eles falaram bem de mim. Os senhores tinham que ter me inquirido. Eles não falaram bem de mim, falaram porque eles são todos suspeitos. Aí todo mundo começou a bater palma e tal. Não, isso tudo já passou, doutor. O senhor então nos dá licença, nós vamos votar. Eu digo: tá bem, eu vou sair. Saí, fiquei lá fora. Daqui a pouco ele mandou avisar que eu tinha sido aprovado por unanimidade. Ainda brinquei. Mas é a unanimidade de todos ou ficou alguém sem votar? Não, a unanimidade de todos. Votado na comissão, foi para o plenário, no plenário não teve voto contra também. E aí o senhor assume o STJ? Aí assume. E lá no STJ também o senhor participa de outros tribunais, né?
O senhor foi No também Tribunal ministro? Superior, concomitantemente. Ministro Superior do Trabalho, membro do Conselho Nacional da Magistratura e mais um outro que eu não estou me lembrando o que é agora. Mas tinha um dia que eu começava a trabalhar para o órgão público de manhã, tinha sessão de manhã, tinha sessão de tarde, tinha sessão à noite. E sempre teve na sua agenda tempo para atender os advogados que iriam despachar. Ah, sempre. Não Isso é deixava um de, exemplo, isso é um exemplo. não deixava de atender. Sempre vinha, queria falar, o pessoal queria, não atende advogado não. E eu atendia bem, e o advogado que não conhecia, saía muito impressionado. Eu queria falar com você, o que está levando? Não, mas fulano é meu cliente, e eu queria explicar, eu também. Você fez memorial, vou ler, vou examinar tudo direitinho. Aí, mas eu posso explicar? Eu digo, tá bem, já entendi. Eu disse, então tá bem, então nós podemos ir embora, né? Não sei, antes eu lhe pedi um favor. Disse, pois não, ministro, pois não, quer. Se o senhor for votado e receber o meu voto, não venha aqui me agradecer. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, não, vamos agradecer. Agora, se eu não votar no senhor, o senhor também não fica triste comigo, promete isso. Isso eu quero que eu prometo. Mas o senhor estou lhe falando, porque assim como ele recebi, vou receber o outro que está concorrendo contra o senhor. Vou dizer para ele a mesma coisa. Não, zangado não vamos ficar de jeito nenhum. Eu digo, então tá bem. Aí, não, eu vou levar no elevador. Chamava o elevador privativo, nós tínhamos um elevador que só subia e descia ministro. E o outro lá para o público. E esse parava praticamente na nossa sala. Abria, era a sala do ministro, e o nosso gabinete tinha 4, 5 salas, era grande. Eu levava, não, só vai descer pelo meu elevador, avisava o meu motorista que estava lá embaixo para levar ele até o carro dele. E julgava sem comprometimento. E não sei se alguém ficou zangado alguma vez ou se não ficou, mas isso também era problema dele. Agora eu julgava muito. Agora, deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse ano a gente completa, a Constituição de 88 completa 30 anos promulgada. O senhor pode fazer um parênteses? Eu sei que deve ser muito difícil fazer um breve parênteses, mas falar sobre aquele período da aprovação daquele texto e como o senhor viu aquele texto, como o senhor vê ele hoje? Que ano foi isso, a tua Constituição? 88. Eu acho que eu tenho aqui essa matéria. Consórcio. Ulisses Guimarães era o presidente, né? É. E o Bernardo Cabral era relator. Nelson Jobim. Eu estou olhando aqui porque eu vou dar o livro, vocês depois tiram. Muitos que acharam. parlamentares eram advogados, né? Inclusive o tio do Felipe, né? Era parlamentar, né? Sim. Mais ou menos isso aqui, eu não sei se é. A relevância do papel que a Ordem dos Advogados do Brasil desempenhou suprindo a lacuna das manifestações político-partidárias impostas com o advento do Ato Institucional número 5, de 68, buscando a reimplantação do sistema democrático de governo com base no Estado de Direito, só a história do futuro fará justiça, porque coparticipantes daquele processo, os advogados contemporâneos podem ser acusados de carecer da necessária visão crítica que a análise equidistante proporciona, maculando suas manifestações o envolvimento e a parte pri. Todavia, mesmo correndo esse risco e com essa limitação ótica como preito à verdade, um reconhecimento se impõe. Os advogados brasileiros, com o indispensável respaldo de sua corporação, foram os primeiros a preencher
aquela lacuna, e suas vozes em uníssono brado, clamando pelo direito da gente, verberaram a prepotência, o arbítrio, o amesquinhamento do poder legislativo, o constrangimento do poder judiciário, o flagrante, abusivo e reiterado desrespeito aos mais comezinhos, elementares e básicos princípios de respeito à dignidade do ser humano, impostos pelos agentes do Estado, contra os que ousaram dissentir, culminante na crescente concentração de poderes nas mãos do Executivo, que passou a exercê-los autoritariamente. Aí eu vou prosseguindo por aí. Acho que chego lá na frente da Constituinte também. Agora, o senhor viveu, na verdade, vários momentos históricos da República Brasileira. A Constituição de 88 efetivamente foi um marco para a cidadania, né? Não tem dúvida. E transforma a sociedade, acho que foi a primeira Constituição que coloca o advogado num patamar. Eu falo isso. Foi a primeira. Artigo 183, parece. Exatamente. O advogado é indispensável na justiça. A administração da justiça. E aí, veja, o senhor foi magistrado da corte maior, né, da cidadania, mas não foi apegado ao cargo, sai antes do completar 70 anos e volta para a advocacia. Na verdade, você sempre foi advogado, né? Você esteve na magistratura. Isso não é para colocar, não, pode parecer. Uma vez que eu falava em público, dizer elogio em boca própria é vitupério. O pessoal batia muita palma, quando acabou aquela história toda, sempre vinha gente conversar, falar comigo sobre o que eu falei, né, os ouvintes. Aí veio um grupo de rapazes mais jovens, foi uma palestra fantástica e tal. Eu só queria que o senhor me entendesse alguma coisa, me explicasse o negócio. O senhor usou uma expressão que eu nunca ouvi na minha vida. O que é vitupério? Você não sabe o que é vitupério? Eu disse, não sei. Uma coisa má que você não, fazer isso assim, fazer uma. Então, o que tem? Isso aí é vitupério. É. Agora vem cá, a definição não é essa só não. Vai ver na hora, porque eu também não sei. Agora a palavra é bonita. Não causou efeito? Isso causou, então vai para o dicionário e procura deixar de ser preguiçoso. Vitupério. Mas aí você tinha falado de uma... O senhor sai antes de por 70 que eu saio? anos. Aí tem uma razão. Como eu resolvi voltar para a advocacia, se eu saísse de lá com 70 anos, eu ia ter 2 aposentadorias. E não tenho dúvida nenhuma que se eu voltar para a advocacia, a primeira coisa que alguém vai querer falar é que eu tenho 2 aposentadorias. Houve alguém que falou e eu recebi uma resposta monstruosa, porque eu lá podia ter me aposentado, sair aposentado. Eu pedi demissão. Tanto é que no meu título está lá, demitido a pedido. Isso causou uma confusão em Brasília. O pessoal dizia assim, mas quem foi que pediu para aposentar o senhor? Eu digo, não, você não leu. Lá da guarda está assim, atos do senhor demitindo a pedido o ministro Valdemar Ribeiro. O pedido foi meu mesmo. Você estava lendo, entendendo que alguém tinha pedido para ele me aposentar. E por quê? Voltando para o Rio, para a advocacia, se eu me aposento lá, eu já era aposentado aqui no Tribunal de Justiça, como desembargador. Eu ia ter 2 aposentadorias. E achei que isso não ficava bem para mim. Como aquela história do Felisberto dizendo que eu morava no duplex, eu já tinha dinheiro, não ia precisar de ter 2 aposentadorias e ficar sujeito a isso. Uma das petições que fizeram, alguém comentou, não, talvez o nome advogado seja fácil, porque mantendo 2 aposentadorias, é fácil sobreviver da advogada. Dei um cacete e mostrei a certidão depois. Entendi. Aí me aposentei. Agora, saí antes. Ministro, para a gente entender um pouco. Aí houve um outro fato também. A minha eu chamo ela de filha, não sei se o retrato dela está aqui, mas está ali atrás, eu vou mostrar. A Cláudia. Você chegou a conhecer a Cláudia, não conheceu? Sim. A mulher do Luiz? Sim. A Cláudia estava muito doente e estava próxima de desencarnar. Eu desencarnou, aí eu resolvi vir embora. A
Casa das Crianças também. Olha lá, a filha dela, aquela loira que está lá na frente. Luísa, tá, conheço? Luísa. Conheço. Quando o senhor recebeu o título de doutor honoris causa da ESA, a Luísa foi lá lhe prestigiar, Foi. né? Eu lembro E disso. ela é muito parecida com a mãe, só que a mãe era bem morena. E a Cláudia faleceu com 43 ou 44 anos. Aí eu resolvi ir embora, acho que a família estava precisando de mim. Perfeito. Aqui também. Né? E aí retornou para a advocacia. E aí, ministro, uma pergunta. Claro que o senhor teve vários casos jurídicos ao longo de toda a vida, mas tem algum que o senhor pudesse citar como mais marcante? Não que ele seja o mais marcante por ser fato único na história do Brasil. Quando houve a fusão, eu falei no governador Almirante, que nunca navegou, o Faria Lima resolveu fazer uma coisa engraçadíssima. Pegou os desembargadores e juízes do antigo Estado do Rio, que passaram a compor o Tribunal Novo, e criou dois tipos de desembargadores. Um, porque o pessoal da Guanabara ganhava o dobro que o pessoal do antigo Estado do Rio. Eu me lembro que eu falava isso com o doutor Navega, era muito amigo dele. Ele dizia, não, senhor, o juiz aqui ganha muito bem, a magistratura não é para você ficar rico. Ele era desembargador, eu digo, doutor, aumentava o pessoal aí. Então, tinha o pessoal da antiga Guanabara e o pessoal do antigo Estado do Rio. E com o Ministério Público também. Então, administrativamente eu consegui acertar dos juízes, mas do Ministério Público eu não consegui. Então, mesmo cargo, mesma função, mesmo exercício, o dobro ou mais. Conclusão, você ser advogado de um juiz ou de dois juízes, ou de um promotor, ou de dois promotores, é porque seu amigo pediu para você advogar para ele. Agora, ser advogado de todos os desembargadores do antigo Estado e de todos os promotores é fato único. É verdade. Então eu propus essa ação. Primeiro propus um mandado de segurança para igualá-lo. E não cobrei nada. Na hora de assinar a procuração com a secretária, tem que pagar, não deixa dinheiro só para as custas. Eu tinha um promotor que tinha intimidade comigo, outros não me tratavam de senhor. O senhor vai advogar de graça? Eu digo, eu não vou advogar de graça. Mas por enquanto você é colega, deixa eu fazer do jeito que eu quero. Conclusão. Levei até o Supremo, ganhamos todas as questões. Sabe que o judiciário brasileiro é rápido também julgar, né? Isso demorou uns 5 ou 6 ou 7 anos. Quando acabou isso, os promotores tinham atrasados para receber, dos 4, 5 anos. E eu, como foi, eles foram condenados também, eu entrei com ação ordinária de cobrança contra o Estado. E aí eu tinha pedido 20% de honorário e levei. Aí o Estado, para pagar, pagou a eles, mas queria fazer um acordo comigo também. Eles vieram falar comigo, não, o que o acordo vocês fizerem, eu dispenso meu honorário. Pagou uma baba de honorário. Pagou 20% sobre todo atrasado que devia ao Ministério Público. Essa foi a maior causa. Primeiro, uma causa coletiva, que ninguém foi advogado, que não vai ser. Porque não vai ocorrer outro fato como ocorreu com o Estado do Rio e agora Navarra. O senhor foi escolhido pela magistratura para ser o advogado deles. E do Ministério Público também. Todo o Ministério Público. E ganhei. Ganhei as causas em mais primeiro. Importante, né? Ganhou a demanda. E eu acho que, não sei se ainda temos tempo aqui, né? Para também não tomar tanto tempo. Mas como é que o senhor vê a OAB hoje? A atuação dela, em comparação com como ela era? Olha, eu não sei se fiz bem ou fiz mal. Talvez a última turma, não sei se o Hélio Figueira já faleceu também, mas nós somos membros natos da ordem. Eu continuo como membro nato, tenho direito a voz e voto em todos os conselhos. Já fui lá nessa condição nos 3 ou 4 ou 5 eventos. Me tratam com muito carinho, me botam para sentar na mesa. Se eu não quero ficar na mesa, botam naquela primeira cadeira que é para a autoridade, quando vão lá. Mas eu procurei não interferir e me afastar para deixar que a ordem caminhe sem que imagine que possa haver alguma tutela e muito menos que eu seria capaz de fazer isso. Então eu prefiro não ir. Entendi. Aí não tem discussão. O Valdemar não estava lá. Não frequenta. Agora, veja que o senhor foi lá umas 4 ou 5 vezes,
privilégio para a Escola Superior de Advocacia, porque o senhor foi dessas poucas vezes, 2 vezes à escola. Uma para uma aula magna e outra para receber um título. Então, também. a escola fica feliz que foi criada para o seu filho. A Escola Superior de Advocacia Foi criada pelo pelo Sérgio. Agora, ministro, para nós encerrarmos, poderíamos ficar aqui conversando. Claro. São várias histórias e momentos. Não, mas vocês têm que fazer também. Mas eu queria que o senhor me falasse como o senhor vê o futuro para os advogados, para a advocacia, para a sociedade. Qual é a sua visão do Brasil nesse momento? Para os advogados, continua sendo a mesma visão. Não pode haver sociedade que se equilibre tranquilamente com base em constituições livres, sem que exista aqueles capazes de representá-los em caso de turbação dessa linha de raciocínio e dessa ordem. Os advogados são sempre indispensáveis. Como a nossa Constituição estabelece que a advocacia é indispensável para o exercício dessa atividade de defesa, de representação junto ao poder, nós não podemos esquecer que, pelo menos no inventário diferente, se não é o melhor, é o que todos os países evoluídos têm. Nós temos 3 poderes na República, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E devem conviver, ou deveriam conviver harmonicamente entre si, se respeitando. E quando ocorre a desarmonia e o desrespeito, quem os representa? Está na lei. Somos nós os advogados. Então, os advogados acho que deverão inexistir na medida e na proporção que a sociedade se torne una. Perfeito. Quando a sociedade entender que, independentemente das regiões geográficas onde as criaturas nascem, nós somos criaturas que pertencemos a uma mesma, única e só humanidade, as coisas vão mudar. Porque não adianta dizer que eu te quero bem, nós somos fraternos, pregamos amizade, se chegar aqui um angolês, ou se chegar um russo, ou se chegar um dinamarquês, eu vou atendê-lo sempre com humanidade, mas vou colocá-lo no lugar dele como estrangeiro. Entendi. Por mais que ele se naturalize brasileiro, ele será sempre olhado como estrangeiro. E a experiência e a vivência disso, e o princípio decorrente disso, que é possível constituir uma mesma e única humanidade, composta de circunstâncias diferentes, é explicada pela existência do judaísmo. O que nós falamos no início. Qualquer lugar que você vá no mundo, se você se perder, tiver algum problema, procura saber onde é que tem uma sinagoga. Se não tiver sinagoga, procura saber onde é que tem um rabino. Vai lá e bate na porta do rabino e diz quem você é. Ele vai te acolher imediatamente. Notadamente se ele for o rabino que veio do Brasil. O judaísmo não só prega, como pratica isso. Então é aquela história como a gente diz. Mas você, qual é a sua nacionalidade? Eu sou brasileiro, sou judeu brasileiro. Sou judeu, brasileiro, mineiro, brasopolense. E isso um dia, a prova que vai ser possível, é que a unicidade do Criador foi uma criação de quem? Dos judeus. Sim. A existência de um Deus único. A proporção que ele foi sendo estigmatizado, eles estigmatizaram os judeus, mas não o judaísmo. Seguraram Deus. E eu brinco às vezes na sinagoga, falei daquele livrinho, conseguia desagradar com o livro os católicos, os espíritos, os protestantes. Você pode ir na sinagoga, você vai encontrar, pode ir na igreja, você vai encontrar, pode ir no templo protestante. A verdade é que essa diversificação de compreensões religiosas com base na compreensão que se quer ter da razão da existência do ser humano, todas elas vão levar para o mesmo fim, para um outro lugar. Existe um Criador. Se existe esse Criador, e eu quero reconhecer essa existência, eu tenho que respeitá-lo. Mas como ele é imponderável, eu respeito, respeitando o meu irmão, que está aqui. O irmão, a irmã,
Aí eu estou praticando essa estrita e grandiosa unidade que representa o ser humano quando puder constituir uma mesma, única e só humanidade. Seremos perguntados a Lures. Olá, como é que vai você? Você é da onde? Sou terráqueo. Da onde? Da América do Sul. Mas tem um lugar mais específico? Tem o Brasil. Você nasceu no Brasil? Não, não nasci no Brasil. Eu nasci num estado que fica dentro do Brasil, que é Minas Gerais. Então você é mineiro, sou mineiro, mas não porque nasci em Minas. Porque, na realidade, eu nasci numa cidadezinha de Minas chamada Brasópolis. Vê como nós estamos divididos em camadas, sendo a mesma coisa. Falar, acho que é ótimo, a gente fala. Fazer é muito difícil. A gente tem que se esforçar para poder fazer. Né? Ministro. Muito bem. Eu quero agradecer em nome do presidente Felipe Santa Cruz, da diretoria da OAB, por esse momento especial para a história da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, que está do Brasil. Obrigado aí pelas suas palavras, que serão guardadas para todo sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fale com o nosso companheiro, colega, irmão e amigo Santa Cruz. Fiquei muito satisfeito também em recebê-los, em conversarmos esse período que nós estamos conversando, receber também a sua esposa, que é colega nossa também, não é? Sim. E nós estamos vivendo um período de transformação na humanidade. Só vou fazer esse parênteses aqui, porque existe um filósofo, maçom até, Soyboon Clymer, escreveu um livrinho. Ele diz assim: o primeiro sintoma do fim de um ciclo civilizatório ocorre quando começa também a ocorrer o aviltamento da mulher. Grécia foi Grécia, Roma foi Roma. Caíram. Senadores romanos tinham 6, 7 rapazes. Tinham mulheres. Caíram. Então, nós que nos intitulamos o ser forte do casal, o homem é o chefe do casal, cabeça de família, aquela história toda, fazemos tudo para satisfazer, em primeiro lugar, a quem nós amamos. Nesse sentido, homem e mulher, que é a nossa mulher, ou qualquer mulher. Eu quero ser divino, quero que ela diga que eu sou divino, para ela. Então, esse poder que as mulheres têm, que é a mulher governar sem dizer que está governando, fazer sem dizer que está fazendo, porque não tem ninguém, eu cansei de dizer isso, que chega, trabalha cansado o dia inteiro, que discute, ou que briga, ou que faça o que fizer, e acabe brigando com a sua própria esposa, que de noite, na hora que estão os dois sozinhos, deitados na cama, já com as roupas devidas para dormir, que um não olhe para o outro, e a mulher sempre condescendente. Ele pede licença para dar um beijinho nela de boa noite. E está tudo resolvido. Quando o homem puxou para si essa condição de dono e de autoridade exercida em todo o mundo, na verdade, ele estava mostrando absoluta fraqueza de que ele se sente portador para poder impressionar as mulheres, ou a mulher que ele elegeu como aquela que seria a sua companheira de vida inteira. Viva as mulheres, né? É verdade. Obrigada. É verdade. E eu não falo isso para agradar só não, eu falo isso porque eu sinto isso mesmo. Bom, Você não vai levar esse livrinho que você falou, vai, né? Esse aqui está todo marcadinho. Agora, a roupa é linda mesmo, viu? Sua esposa.
esposa. Muito bonita. Cecília, ali é a Cláudia. Cláudia. Esse casal aqui são meus pais. Os pais do senhor. Sim, quando chegar da Rússia. Que massa. O seu pai já veio maçom da Rússia? Não. Então, iniciou-se aqui? Olha aí, tem pode te parecer. O senhor sabe que eu recebi a medalha da... A organização muito boa, pessoa. Está tão muito bem, senão não. Aproveita e faz uma retirada, né? Tchau.